Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre o carisma que nós podemos carregar dentro de nós através do Espírito Santo. E esse carisma, ele é demonstrado através de Filipe, que conseguiu converter praticamente toda uma cidade para o cristianismo, para a prática daquilo que Cristo nos convida a viver os mandamentos de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Não é algo muito fácil para as pessoas, porque nós geralmente temos a tendência a nos sentir vangloriados quando nós começamos a ter glórias das pessoas e as pessoas começam a nos dar valor demais. Nós temos a tendência muito grande de cair em pecado quando somos supervalorizados pelas pessoas. Porém, Filipe não agiu dessa forma. Filipe agiu de acordo com a vontade de Deus, sendo humilde a todo momento e servindo a Deus acima de tudo, com respeito, amor e carinho. Não colocou à frente as suas necessidades pessoais. Hoje nós notamos muito bem que muitas pessoas, às vezes, que vão servir a Deus, decidem tomar esse caminho, decidem tomar a frente para poder evangelizar, pastorear, levar a palavra de Deus, serem corrompidas pela fama. Se sentem tão grandes e poderosas que começam a se corromper e a corromper as pessoas que estão à sua volta. Nós, infelizmente, assistimos isso em algumas pessoas que são grandes na frente da igreja, com pessoas que têm poder sobre uma grande massa de pessoas e acaba dominando essas pessoas de forma a arrancar dinheiro delas, a distorcer a palavra de Deus, a colocar todo um contexto errado em relação àquilo que Cristo nos ensinou. Nós notamos muito bem, principalmente quando percebemos a ganância dessas pessoas por dinheiro, porque é o dinheiro que é a porta que abre todos os pecados para os homens, porque o dinheiro nos dá o poder de agirmos segundo a nossa vontade com relação à nossa carne. Se nós temos dinheiro para poder pagar pelo pecado, nós iremos agir segundo o pecado. E quando nós não conseguimos esse dinheiro, nós passamos a corromper as pessoas à nossa volta para conseguir isso. Cristo, a todo momento que levava a sua palavra de Deus e arrastava multidões de pessoas, em momento algum ele ficava pedindo dinheiro, pedindo algo para poder manter a sua comunidade, ou seja, os seus discípulos e a ele próprio. A única coisa que ele pedia era a conversão do coração dos homens para o cristianismo, para o evangelho de Deus, para que aprendessem quem é Deus e que todos os louvores e todas as honras devem ser rendidas a Deus, não ao dinheiro, ao luxo, à fama, a nada disso. Infelizmente, nós estamos convivendo com pessoas que arrastam multidões, porém, para o pecado, para as coisas erradas, para a idolatria, para coisas que só levam as pessoas à perdição. Infelizmente, nós não podemos ficar idolatrando ídolos, idolatrando situações que não têm nada a ver com a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela é manifestada através dos carismas do Espírito Santo. E nós precisamos de aprender quais são eles para nos envolver com eles e assim praticar aquilo que Deus nos convida a viver. Nós que somos católicos precisamos principalmente de entender uma coisa em relação à adoração a ídolos. A Igreja Católica não está aqui para adorar ídolos. Os santos que existem dentro da nossa igreja são referências de pessoas que tentaram imitar a Jesus Cristo. É prova de que é possível alcançar o Espírito Santo, receber as manifestações do Espírito Santo e assim ter como prova que aquelas pessoas conseguiram e alcançaram essa proeza, essa coisa tão difícil para nós. É fácil de conseguir, porém, o nosso pecado é que nos dificulta alcançar isso. Nós, como os católicos, não podemos ficar rendendo glórias a estátuas,
pedindo as coisas para estátuas, porque aquilo ali são exemplos de pessoas que correram atrás e conquistaram um lugar no reino dos céus. Conseguiram se aproximar do Espírito Santo e realizar as manifestações do Espírito Santo. Então não é para render glórias a estátuas. Isso é bíblico, nós não podemos fazer isso. Glórias devem ser rendidas somente a Deus Pai. O próprio Cristo nos diz isso a todo momento. As glórias são todas do Pai. O Filho veio a serviço de Deus. Nós devemos ouvir a sua palavra porque Ele é a verdade e a vida. E o Espírito Santo é a força que Deus enviou após a morte de Cristo. E essa força é que nos faz mover a fazer o amor de Deus, a praticar tudo aquilo que somos convidados a viver por Deus. É a nossa proteção e o nosso guia, o Espírito Santo. Por isso, não renda louvores ou glórias a estátuas, a imagens, somente a Deus. E no mais, procure, você que deseja levar a palavra de Deus, tomar adiante, ser aí um evangelizador, alguém que reza o terço, alguém que faz uma novena, algo parecido. Procure ser uma pessoa carismática como Filipe, que sempre levou a verdade, levou a palavra de Deus da melhor forma possível e com a ação do Espírito Santo. Todos nós podemos receber o Espírito Santo, basta-nos obedecer a Deus, cumprir seus mandamentos e buscar ter uma vida religiosa centrada naquilo que Deus nos convida a viver e naquilo que Cristo nos convidou a viver, naquilo que as palavras dele nos ensinou. Vamos ouvir uma reflexão agora do Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Esse é o refrão do nosso Salmo responsorial de hoje. Quando nós estamos cantando, é sinal que nós estamos alegres, que estamos felizes, que estamos querendo demonstrar a nossa alegria através do canto. Por isso, todas as vezes que você estiver bem e alegre, tente louvar a Deus cantando alguma música que seja voltada ao nome do Senhor e assim demonstrar a Deus o seu agradecimento a tudo aquilo que Ele tem manifestado na sua vida. A nossa igreja, nós sabemos muito bem que tem muitas bandas com músicas lindas e maravilhosas que levam a palavra de Deus. É essencial compreender que muitas das letras que são cantadas pelas músicas da nossa igreja são letras que estão na própria palavra de Deus, que estão ali dentro da Bíblia. E muitos de nós às vezes nem sabemos disso. É bom nós conhecermos algumas dessas palavras e assim poder estar cantando essas músicas, rendendo glórias a Deus e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos oferecido. Músicas às vezes simples como se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Isso é uma palavra que está na nossa Bíblia Sagrada. Então é muito linda essa letra, muito bonita e não custa nada nós podermos agradecer a Deus louvando e cantando uma bela canção ao Senhor. Hoje nós convivemos numa sociedade que as músicas que são feitas para poder atingir a massa, atingir o povo, são músicas que fazem apologia ao crime, à prostituição e, infelizmente, isso tem corrompido muito a sociedade. Algumas músicas são letras de duplo sentido que fazem as pessoas terem a mente contaminada pela ação do demoníaco. Porque todas as vezes que nós usamos a nossa mente para pensar coisas ruins, pensar coisas de duplo sentido, é sinal de que nós não estamos com a mente limpa através do Espírito Santo. É sinal que nossa mente está poluída pelos pecados e que nós precisamos de nos afastar desse tipo de coisa e aprender a voltarmos a ser como crianças. Porque Cristo disse que bem-aventurados são os seus pequeninos, porque deles são os reinos dos céus. Porque os pequeninos têm a mente pura e limpa. Apesar que hoje nós convivemos numa sociedade que até as crianças estão sendo contaminadas pelas nossas músicas. Mas temos que fazer o máximo para evitar que as nossas crianças aprendam a conviver com esse tipo de coisa, tentando ao máximo a afastá-las disso, mostrando a elas o que é o correto,
qual o melhor caminho a seguir e como devem ser as músicas que elas devem ouvir no seu dia a dia, tentando assim de certa forma induzi-las a um caminho melhor, um caminho de paz, um caminho onde Deus estará as orientando. É claro que quando tomarem a maioridade, ficarem adultos, eles devem fazer as suas próprias escolhas e se optarem em viver o pecado, devemos compreender que Deus é amor, nos dá a liberdade de sermos quem nós gostaríamos de ser e que nós temos que dar essa mesma liberdade às vezes para os nossos filhos que estão indo para o mundo do pecado. Só que sempre levando a palavra de Deus a eles, mostrando qual é o caminho correto, os direcionando ao máximo ao que é correto para Deus. Se não querem viver, se insistem e batem o pé em ficarem no pecado, infelizmente temos que praticar o mesmo amor de Deus, que é deixá-los ir e fazer as suas próprias escolhas. Vamos ouvir uma explicação da nossa segunda leitura de hoje. A nossa segunda leitura de hoje vem nos convidar a não desistir de nos mantermos nos caminhos de Deus. É claro que, da mesma forma que Cristo foi difamado, que Cristo foi perseguido, aqueles que servem a Deus e decidem trilhar esses caminhos de Deus, em um dado momento serão perseguidos da mesma forma. Porque os pecadores sempre estarão tentando abater aqueles que são justos e que são bons. Nós percebemos isso hoje muito bem em todos os lugares que nós vamos. Na própria internet isso é escancarado. Nós vemos pessoas difamando as outras, brigando com as outras, tendo até mesmo os famosos haters. Os haters são pessoas que, um exemplo, esse canal de oração está aqui para falar de Deus e aparecerão comentários de pessoas criticando, xingando, falando mal, e esses são os haters, são pessoas que tentam tirar e desestabilizar as pessoas que estão nos caminhos de Deus, que estão nos caminhos do bem. Então, se você está servindo a Deus, está com algum propósito que é direcionado ao amor de Deus, à sua família, a coisas boas para a sua vida, não desista desses caminhos, mesmo que as pessoas te persigam, mesmo que te critiquem, te xinguem, te maltratem, façam o que for. Só não revide com a vingança, porque a vingança é pecado. A vingança faz parte das coisas erradas da vida. Nós não podemos rebater com mal aquilo que nós recebemos. A melhor forma é praticamente ignorar. Faça isso. Se você tem uma rede social, algo parecido, alguém te maltratar, ignore. Exclua o comentário, faça alguma coisa parecida. Agora, se é na vida real, se não é na internet, se não é numa rede social, você é atacado por alguém dessa forma que faz com que você se sinta mal, evite contato com esse tipo de pessoa até que você tenha uma experiência mais forte com o Espírito Santo. Porque quando você tiver essa experiência mais forte com o Espírito Santo, você não vai levar tão a sério o que os pecadores estiverem falando de você. Você entenderá que eles estão ali tentando te derrubar, mas o seu Deus é muito maior do que aquilo que eles estão fazendo com você para te ofender. Se você decidiu servir a Deus e viver o amor de Deus, você tem muito mais a ganhar do que um pecador que decidiu servir ao pecado. Porque Deus tem para você a vida eterna e o pecador, infelizmente, só tem a morte após morrer fisicamente, a carne perecer. A carne pereceu, infelizmente ele não terá as oportunidades de viver no reino dos céus. Mas aqueles que servem a Jesus Cristo, sabemos muito bem que Jesus nos trouxe uma promessa de que irão receber o reino dos céus, receber uma salvação. No mais, vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos ensinar os caminhos, os passos para trilharmos, para alcançar a nossa salvação. Jesus Cristo sempre nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, então, o que Cristo nos disse, tudo aquilo que Cristo nos ensinou,
é sinal que nós devemos trilhar exatamente aquelas palavras que ele nos proferiu durante a sua trajetória de vida no plano terrestre. Ela foi entregue aos discípulos e os discípulos deram continuidade até chegar nos tempos de hoje. Por isso, é importante que cada um de nós possa ter uma Bíblia em casa para poder ler pelo menos um dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, que é o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Pegue pelo menos um desses evangelhos e faça uma leitura para que você compreenda como foi a vida de Jesus Cristo aqui no plano terrestre. Detalhe, você que tem uma certa dificuldade em compreender como funciona a Bíblia, os evangelhos, sendo esses 4 livros, cada livro conta a história de Jesus Cristo na visão de um discípulo, na visão de um dos apóstolos de Jesus. Então, são 4 livros de 4 apóstolos de Jesus. E cada um contou como foi a trajetória de Jesus Cristo e dessa forma mostrou para nós como nós devemos nos comportar e como devemos ser imitadores de Cristo. O interessante é que, apesar de serem 4 apóstolos diferentes, as histórias são praticamente muito parecidas. As diferenças são mínimas e são apenas detalhes que nós notamos. Ou seja, a experiência de todos os apóstolos de Jesus foram iguais. Todos eles tiveram a mesma visão de como era Jesus Cristo, do comportamento dele, do que ele esperava de cada um de nós e o que ele desejava de cada um de nós. Então, se você quer ser um imitador de Cristo, quer receber a salvação, quer ser um cristão, leia pelo menos um dos evangelhos de Jesus Cristo para compreender a sua vida. Lendo um desses evangelhos, você compreenderá que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus, que Jesus irá oferecer você a oportunidade de receber o Espírito Santo e assim manifestar tudo aquilo que até mesmo os apóstolos manifestaram. Agora, depende exclusivamente de você. É uma entrega que você deve fazer para poder receber essa manifestação do Espírito Santo. É uma grande dádiva, um grande presente de Deus para cada um de nós. Agora, é muito pessoal isso, uma escolha pessoal de cada um. Ninguém é forçado, ninguém é obrigado a servir a Deus, a Jesus ou ao Espírito Santo. Somos todos livres para as nossas escolhas. Mas Cristo a todo momento diz que veio para resgatar a todos, não deixar nenhum perdido. Mas sobre o amor de Deus, que te dá a liberdade de fazer as suas escolhas. Então você não é obrigado, faça a escolha pelo amor que você tem, aquilo que você deseja servir. No mais, se você gostou da explicação do nosso evangelho de hoje, deixe aí um gostei, deixe um comentário para a gente aqui do nosso canal, que vamos ficar muito felizes com você. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.